Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dica de livros. E hoje o livro que eu vou apresentar para vocês não é qualquer livro, é a Bíblia, um dos livros mais lidos no Ocidente, que dispensa apresentações. Mas essa Bíblia que eu li foi a versão pastoral, ou seja, foi a versão católica da Bíblia. Ele difere da Bíblia evangélica por ter mais 7 livros que foram cortados na reforma protestante, assim dizendo, porque eles não tinham um contexto tão religioso, era mais um contexto político da época que foram escritos no Antigo Testamento, assim dizendo, né? E essa Bíblia, ele contém 1584 páginas, um texto introdutório de cada livro e notas explicativas no rodapé da página de cada passagem, de cada capítulo. E essa versão da Bíblia tem um texto simplificado, ou seja, é um texto mais fácil para o entendimento, não aquelas frases de outra época que pouca gente consegue entender, geralmente acadêmicos ou estudantes. E esse livro me chegou às mãos da seguinte maneira: lá no final dos anos 90 para 2000, minha mãe escutava muito o Padre Marcelo Rossi na rádio. E em um desses programas dele, ele indicou esse livro, a Bíblia, da versão pastoral. E aí eu fui no centro, numa loja que vende livros religiosos, e acabei adquirindo esta Bíblia da versão pastoral. Certo? Daí, quando eu tinha uns 17 anos, minha mãe foi diagnosticada com hepatite C. E eu peguei essa Bíblia pastoral, dos 17 para 18 anos, mais ou menos. Eu fiz um juramento, eu falei assim: se eu lesse toda a Bíblia de cabo a rabo, militarmente, minha mãe no final ficaria curada. Foi o que eu fiz, eu comecei a ler. Todas as noites, aí eu cheguei a acabar de ler a Bíblia com 21 anos. Foram quase 4 anos de leitura, quase que diariamente. E como eu havia prometido ler palavra por palavra, letra por letra, número por número, aí tinha um livro chamado Números na Bíblia. Esse livro foi um pesadelo para ler, porque esse livro é um censo do povo hebreu da época, onde falava quantas pessoas havia em cada tribo, em cada família, em cada exército. E foi muito maçante ler esse livro, por assim dizer. Mas eu recomendo a todos lerem, porque na época que eu estava com 17 para 18 anos, eu lia muito ao pé da letra. Então eu não pegava muito o contexto nas entrelinhas. Esse é o mais importante para você interpretar a Bíblia, é saber ler entre as entrelinhas, né? Porque o Velho Testamento tem muita alegoria. Eu digo assim, o Novo Testamento também, né? Tem muita alegoria, tem muito misticismo, tem muitas coisas fantásticas, que nem a Gênesis, da parte do Adão e Eva, essas coisas assim, algumas formas são figurativas, assim dizendo, né? Mas eu recomendo muito, porque na época que eu comecei a ler, o que a gente ouvia falar assim: a Bíblia é chata, a Bíblia é de catequismo, a Bíblia não tem histórias tão legais. Mas vocês podem acompanhar agora na TV, na Rede Record, eles estão fazendo muitas séries de passagens bíblicas. E todas as histórias eu achei muito interessante quando eu comecei a ler. Eu achei bem humano também, porque tem histórias de coragem, de astúcia, que se a gente for ver em outras perspectivas, não seria tanto coragem nem astúcia, seria mais safadeza e canalice. Mas isso também não vem ao caso nesse momento. Mas a gente vê que há 5.000 anos atrás as pessoas eram iguaizinhas do que são agora. Tem os mesmos anseios, os mesmos medos, os mesmos sonhos, os mesmos problemas, o mesmo egoísmo de sempre. Mas é muito interessante. E esse pastoral também foi legal por ter esses 7 livros a mais, porque a gente vê um negócio mais amplo da época. O Novo Testamento ele é igualzinho à Bíblia evangélica e protestante, por ter a história de Cristo, os primeiros anos da implementação do cristianismo,
de como converter os gentios, as pessoas não judeus da época. Também mostra um livro chamado Apocalipse, que é bem mais fantástico, assim dizer, do Novo Testamento. E esses 4 anos que eu li foram fantásticos mesmo, eu lendo ao pé da letra, eu achei muito bacana. E eu acredito que se eu lesse agora, eu teria um outro entendimento do que eu tinha anteriormente. Mas, assim, voltando ao assunto, depois que eu acabei de ler com 21 anos, minha mãe veio a falecer com 24, quando eu tinha 24 anos de idade. Aí, nessa época, eu acabei, que me afastando um pouco de Deus, né, das religiões. Eu fiquei tanto que revoltado, mas aí eu vi que era uma questão muito egoística minha, achar que uma coisa material, né, de ler mecanicamente alguma coisa, uma Bíblia ou algum sutra, assim dizendo, poderia influenciar, poderia barganhar com Deus. Mas não é isso que acontece. A gente tem que respeitar a vontade de Deus, a vontade da própria pessoa, o destino da própria pessoa, o karma, assim. Eu gostei tanto que acabei decorando alguns salmos, que é bem confortador em certos momentos. Confortante, acho que seria a palavra certa. E bem saber que tem alguma força do alto te protegendo, né? Não estar sozinho em certas situações. Acho que esse também foi o objetivo do autor que escreveu os salmos. E eu acabei aos poucos tendo um melhor entendimento da fé, da religião, o amadurecimento do alto, né, da vida mesmo, assim. Não ser tão egoístico achando que eu vou escalar o Everest para fazer tal coisa, para pagar um pecado, para cumprir uma promessa ou para se realizar alguma coisa na minha vida, sendo que a gente tem que mudar o que a gente é aqui dentro, mudar o que a gente pensa. Não adianta nada fazer o bem e ter a boca cheia de veneno, de negatividade, ou ter um coração carregado, assim dizendo, né? E foi isso que eu aprendi nessa lição. E esse livro foi muito importante na minha vida por ter criado um vínculo assim comigo, né? A Bíblia, na minha vida, que foram 4 anos lendo, mas eu acredito que eu devesse ler de uma forma mais profunda, assim, porque na época eu lia com um objetivo de finalizar logo. Então, chegando a ler quase que mecanicamente alguns trechos, algumas partes. Então é isso. Eu gostaria muito de indicar esta Bíblia, que tem um conteúdo maravilhoso e é o livro mais lido no Ocidente, assim. E quando eu vejo, ele está sempre no número 1 no ranking dos livros mais vendidos no Ocidente. Então, valeu, gente! E para quem não sabe, a Bíblia também tem um contexto muito místico por trás, porque antes de ser traduzido em outras línguas, o alfabeto hebraico tem muitos significados místicos, e tem um outro livro por trás da Bíblia, da Torá, que é o nome da Bíblia original dos hebreus, tem o Zohar, que também é tipo um decodificador da Torá. Isso são curiosidades que eu mesmo ainda não tenho esse conhecimento.